Não perca cliente por causa disso, parte 2. Você não assistiu a parte 1, então eu sugiro que você vá lá, assista ao primeiro vídeo para que você possa acompanhar a nossa linha de raciocínio. Mas voltando para cá, a nossa ideia agora é o seguinte: no vídeo anterior nós comentamos que nós perdemos clientes por causa de 3 coisas. Primeiro, o que se fala. Segundo, o como se fala. E agora, a terceira razão por que nós perdemos clientes. Roda o vídeo, Raymond. Bom, pessoal, então nós já entendemos que a grande razão das pessoas perderem clientes por causa disso, das empresas perderem clientes por causa disso, o disso tem nome: comunicação. Mas olha só o gráfico que o Raymond vai colocar aqui, ó. Dentro da comunicação nós temos vocabulário, nós temos entonação, que nós falamos para você no vídeo anterior, mas entenda que a soma deles não dá nem 50%. Agora olha só a terceira aqui que o Raymond vai mostrar aqui para você no vídeo, que é a eficácia da comunicação, ou seja, fisiologia. Volta para cá, Raymond, tá entendendo? O terceiro passo do erro na comunicação não está mais no que se fala e nem como se fala, está na fisiologia, que nada mais é que o corpo falando. Pessoas, empresas perdem clientes exatamente pela fisiologia da equipe que está atendendo esses clientes, gerando esses negócios. Só para você poder ter uma ideia mais prática do que eu estou falando para você. Se a gente fosse falar de fisiologia, primeiro de tudo a gente tem que entender o seguinte: um dos maiores problemas que a gente tem é realmente gerar um processo de empatia. Entenda uma coisa: a empatia não é a mesma coisa que a simpatia. Mas entenda uma coisa: a empatia desperta a simpatia. Quando eu dou treinamentos de negociação, e aí são cursos práticos que a gente fica exercitando compra e venda o tempo todo dentro das empresas. Eu faço muito em company, em negociação. A gente explica exatamente essa situação. Entenda uma coisa, olha só essa frase, anote assim, ó: a empatia desperta a simpatia desperta a confiança gera negócios. Olha que interessante a álgebra que eu estou construindo para você. Qual a diferença entre simpatia e empatia? A diferença é muito simples. Simpatia é quando eu penso como você. Quando nós dois temos algo simpático, ou seja, eu sou simpático a você porque eu penso como você, eu acredito no que você acredita, ou seja, somos similares, então parecemos iguais, a gente gosta um do outro. A empatia não. A empatia é: eu compreendo você, eu entendo você apesar de discordar de você, apesar de não pensar exatamente como você pensa. Já ouviu aquela frase: política, religião e futebol não se discute? Deixa eu explicar uma coisa para você. Essa frase, ela está incompleta. O correto é: idiotas não discutem política, futebol e religião. Por quê? Porque pessoas idiotas, ou seja, pessoas com incapacidade de QI, de coeficiente de inteligência, e de QE, de coeficiente de inteligência emocional, primeiro de tudo entendem que discutir é brigar. E se você for lá na tradução da palavra, consulta no Google, você vai entender que discutir não é brigar. Discutir é um debate de ideias. Então, em primeiro lugar, discussão não é briga. E se discussão não é briga, isso quer dizer que eu não tenho que brigar por política, religião e futebol. Qual é a ideia? Você tem o seu ponto de vista, eu respeito o seu ponto de vista e expresso o meu ponto de vista, apesar de você não concordar comigo. É por isso que as pessoas dizem de maneira equivocada: política, religião e futebol não se discute. Idiotas não discutem política, religião e futebol. Por quê? Porque idiotas querem ter razão. Idiotas querem fazer com que você pense como eu penso, querem forçar você a pensar. E esse é o problema que a gente tem hoje no mercado, principalmente quando o assunto é política, porque as pessoas tratam a política hoje muito mais como se fosse um time de futebol do que na realidade pelas suas ideias, pelos seus ideais. Mas vamos voltar aqui que eu não vim falar de política com você. Você entende isso? A partir do momento que você é uma pessoa que tem uma atitude empática em procurar compreender como o outro pensa, essa pessoa começa a sentir simpatia com você.
E se ela começa a sentir simpatia com você, já que você respeita o ponto de vista dela, ela começa a gostar de você. E se ela começa a gostar de você, ela começa a sentir confiança com você. E se ela começa a sentir confiança com você, ela abre a possibilidade de fechar negócios com você. Mas vamos agora voltar para o assunto da comunicação. Por que eu disse tudo isso? Porque quando você trabalha fisiologia, a fisiologia é uma das maneiras emocionais, cerebrais de fazer estímulos para o outro lado, para que ele sinta o quê? Simpatia contigo. Como assim? Primeiro de tudo, dentro da fisiologia, o sorriso. O sorriso é uma das melhores ferramentas para demonstrar para o outro: olha, você é bem-vindo. E você pode notar, por que as mulheres têm tomado tanto conta do mercado, principalmente na venda interna? Por quê? Porque a mulher tem muito mais facilidade para sorrir ao atender uma pessoa. E o homem tem uma dificuldade absurda de sorrir. Você pode notar que ele tem tanta dificuldade que por mais que ele tente, não sai. Por quê? Porque o músculo está enferrujado, sabe? Esse cara não exercita. E como a mulher ela tem já essa pegada natural dela, a maioria delas, existem as exceções, é natural com que ela se destaque principalmente no trabalho interno, na venda interna, que exige uma capacidade de sorriso absurdo. E o homem continua trabalhando do jeito das cavernas. Esse é um grande problema. Sorriso é uma forma de comunicação. Então entenda uma coisa, eu tenho que aprender realmente a sorrir para que eu melhore a minha capacidade de fisiologia, que é 55% da eficácia da minha comunicação. Mas entenda, eu não estou falando sorrir de dar gargalhada, eu estou falando sorrir de demonstrar o seguinte: seja bem-vindo. Que bom que nós estamos juntos, que bom que nós vamos conversar, que bom que você precisa saber alguma coisa sobre o produto ou serviço que eu represento e posso te ajudar a resolver o seu problema, a resolver a sua dor. Entende isso? Só que sorriso é uma das coisas da fisiologia. Quer ver uma das outras coisas da fisiologia que é bastante interessante, e as pessoas normalmente, as empresas, não têm a preocupação de ensinar você a desenvolver? Aperto de mão. Você sabia que o aperto de mão é uma das coisas mais fundamentais dentro da comunicação quando o assunto é fisiologia? Olha que interessante isso, um laboratório de negócios americano falou: 97% das pessoas que a gente conhece, nós apertamos as mãos. 97%. Agora pasme, olha só o que esse mesmo laboratório disse, que normalmente 40% das transações comerciais que nós perdemos, normalmente nós perdemos, sabe por quê? Por causa do aperto de mão. Olha que incrível! As pessoas pedem para que as pessoas que a gente contrata, as empresas, para que você, seja solícito, sorri para as pessoas, trate ela bem, mas não trabalha isso de maneira científica. Eu vou tentar te explicar melhor. Marco, você está querendo me dizer então que a gente precisa fazer treinamento para aprender a apertar a mão do cliente? Exatamente. É isso que eu estou querendo dizer para você. O aperto de mão, ele é uma ciência neurológica. E eu vou explicar para você tecnicamente isso. Preste atenção. O que ocorre é o seguinte: se eu acabei de falar para você que a empatia desperta a simpatia desperta o gostar de você desperta a confiança gera negócios, o que eu preciso fazer? Eu preciso tentar demonstrar para o lado que eu estou atendendo que nós somos parecidos, porque pessoas gostam de pessoas parecidas com ele. Ciência pura, não tem nenhuma conversa motivacional no que eu estou falando para você, não tem nada de livro de autoajuda, isso é pura ciência. Então vamos tentar entender isso melhor? Olha só, se eu sou uma pessoa, um cliente, e eu sou um cara direto, um cara objetivo, normalmente um cara direto, um cara objetivo, ele vai apertar a sua mão de maneira forte. Então, primeiro de tudo, presta bastante atenção, o encaixe entre as mãos é fundamental. Você precisa realmente entender que você não pode apertar a mão dele de qualquer jeito. Marco, mas se ele não me der abertura? Não há problema, porque aí é ele que não deu. Então, preste de novo atenção. Eu estendo a mão para o cliente? Não. Eu espero que ele me estenda a mão. Porque a partir do momento que ele toma a iniciativa e eu devolvo para ele, eu sou recíproco a ele, o que eu estou fazendo? Eu estou dando autoridade para ele, e é isso que as pessoas querem. Em negociação, nos cursos que a gente faz, a gente explica bastante isso.
Um dos grandes detalhes do ser humano é que o ser humano tem um dos grandes desejos dele de quê? De dominar o outro. Então, quando você estuda, por exemplo, o Aikido, você percebe que é uma arte, inclusive, milenar de defesa pessoal, que você tem que sempre aprender a usar o quê? A força do outro para derrubá-lo. Então, no caso da conquista, é isso. Ao invés de você se mostrar superior, você deixa com que ele se sinta superior, para que você possa conquistá-lo. E se venda e negociação é conquista, esse é o primeiro passo. Então, ele estendeu a mão, você estende a mão para ele, encaixe as mãos, procure buscar um encaixe das mãos. Só que isso é importante, mas o mais importante é o depois do encaixe. Por quê? Porque aí vem o detalhe, a força do aperto de mão. Marcos, você vai falar para mim que a força influencia? Lembra que eu falei para você? Nós tomamos decisões em praticamente situações emocionais, estímulos neurológicos, estímulos emocionais para que a gente possa sentir confiança, estar confortável a fazer algum negócio e tomar uma decisão. Então, ou seja, quando o cara vem, e eu dou um exemplo para você, eu sou o cliente, eu venho, eu cumprimento você, e eu aperto de maneira forte, porque eu sou um cara objetivo, sou um cara decidido, e eu aperto forte, o que você, como vendedor, como outro lado que está para fazer um negócio com ele, seja uma venda de produto, seja uma venda de serviço, seja uma venda de ideia, o que você tem que fazer nessa hora? Corresponder ao estímulo dele. Isso quer dizer o quê? Que se ele apertou forte, você precisa apertar forte. Exatamente isso. E por quê? Porque se ele apertou forte e você apertou fraco, neurologicamente falando, vai despertar dentro do inconsciente dele um estímulo dentro das crenças que ele tem, que pessoas que não apertam forte a mão não são pessoas que dão o quê? Para se confiar. Normalmente alguns vão pensar assim, esse cara é frouxo, não gosta de fazer negócio com gente frouxa. Não quer dizer que você seja frouxo, não quer dizer que na realidade ele está certo no pensamento dele, mas o modelo mental dele vai enxergar você dentro do que foi estimulado. Entende o que eu estou querendo dizer? Agora, quando você corresponde ao estímulo dele, o que acontece? Gostei desse cara. E aí o que acontece? A empatia gera simpatia, que faz as pessoas gostarem de você, que gera confiança, que gera o quê? Negócios. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais familiar, um cara mais ponderado, um cara que não gosta de tomar decisões muito precipitadas, e eu venho aqui e estendo a minha mão para, apertar a sua. E quando eu aperto a sua mão, eu não aperto com força. E você é um vendedor que não aprendeu isso. E o que você faz? Você vai e aperta a mão de maneira forte. O que agora o estímulo emocional neurológico desperta nesse cara, nesse cliente? Esse cara vai querer me obrigar a querer fazer algo que eu não quero. Ele vai querer me obrigar, me convencer a comprar algo que eu no fundo não vou querer. E ele já entra numa posição que é defensiva. Entende porque basicamente 40% das transações comerciais são perdidas no aperto de mão? Exatamente pela falta de consciência que nós temos da ciência do aperto de mão. E isso está dentro do processo chamado comunicação. Então, Marcos, está falando para mim que a gente pode perder negócio, perder cliente por causa de um aperto de mão? Exatamente isso. Veja bem, eu falei sobre fisiologia, falei sobre sorriso, falei sobre aperto de mão. Quer ver uma outra coisa também? Fundamental dentro de fisiologia, a sua postura, a sua maneira de se vestir. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque entenda, não existe um estereótipo de certo e de errado. Muito cuidado, às vezes as pessoas vão falar assim, você não pode atender um cliente com um brinco. Não é isso, se você é homem e quer usar brinco, o problema não é esse. O problema é, será que você está adequado ao perfil de cliente que você atende? Porque se você, por exemplo, é um vendedor que atende, por exemplo, moda jovem, um pessoal mais descolado, um pessoal mais moderno, estar usando brinco e atender o cliente não tem nada de errado. Por quê? Porque você está adequado ao seu público. Mas será que, por exemplo, se você é um gerente de banco e trabalha com pessoas mais tradicionais, com clientes mais tradicionais, será que usar brinco vai fazer com que você desperte confiança em quem você está atendendo? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu não quero entrar aqui em detalhes
sobre vestimenta, mas que você entenda que o processo da postura a nível de vestimenta, em como você, se veste, em como você, se prepara fisicamente falando, dentro da sua vestimenta, do seu dia a dia, com maquiagem, com barba, sem barba, entenda que o detalhe é a adequação. Você precisa estar adequado ao tipo de segmento que você atende. Quanto mais fora do padrão do público que você está, você se veste, você se comporta, mais incapacidade de se comunicar de maneira eficaz você está. Agora, quanto mais adequado à vestimenta e à sua postura você está com o público que você atende, mais adequado e mais eficaz na comunicação no assunto fisiologia você está. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, meu amigo, obrigado por esse vídeo, obrigado por estar me acompanhando novamente, obrigado pelas curtições, pelo compartilhamento, obrigado por cada dia que passa, o número de inscritos está crescendo cada dia mais. Quero ouvir a sua opinião, quero ouvir comentários de situações que você também tenha vivido, me passa, porque a gente poder discutir aqui no nosso dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!